Olá, bom dia. Como vão vocês? Tudo bem? Espero que estão todos bem. E hoje vamos falar mais um pouquinho da palavra de Deus aqui. E eu coloquei o vídeo de chamada de hoje de Cristo, o profeta. Então a gente vai falar um pouquinho de Cristo, por que ele foi um profeta, por que ele foi um sacerdote e por que ele foi um rei. Ele foi tudo em um só. Jesus foi 3 em 1. Tudo que existiu no Antigo Testamento, Jesus fez no Novo Testamento. E a gente vai ver por que ele é essas 3 pessoas que passaram pela terra e foram tão famosas no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Jesus foi o último, né? O último rei, o último sacerdote e o último profeta. Tá? Então a gente vai ver isso hoje um pouquinho aqui, num vídeo aqui de uns 10 minutos, tá bom? E para você que está chegando agora e não me conhece, sou escritor Edson Terce, moro aqui nos Estados Unidos, né? E tem 8 livros escritos, e aí embaixo aí você vai ver, tem o meu site aí, www.edsonterce.com. Você pode fazer uma visitinha lá e tem todos os livros digital também. Você pode adquirir em digital, que a modernidade hoje todo mundo quer em livro digital, então tem todos eles lá. E você encontra também no Amazon.com, tá bom? Vamos entrar aqui então. Vamos lá. O vídeo de chamada então eu coloquei Cristo, o profeta. Quando eu falo para vocês que Jesus cumpriu esses 3 grandes ofícios aqui na terra, no Antigo Testamento, né? Havia o profeta, sacerdote e rei. Como profeta, Jesus trouxe a revelação diretamente de Deus. Como sacerdote, expiou os nossos pecados. Está lá em Hebreus 2,17, né? E como rei, Jesus reina nos lugares celestiais. Está em Efésios 1:20. Se você ver, ele cumpriu esses 3 papéis aqui na terra. O que todos foram, ele foi um só. Jesus foi profeta, sacerdote e rei. Tremendo, não? E vamos descendo aqui, eu coloquei 3 pontos aqui rapidinho para a gente poder interagir, tá? Coloquei aqui, ó, o profeta que virá. O Moisés, no Antigo Testamento, a gente sabemos que foi um dos maiores profetas da história. Falava face a face com Deus, né? E Jesus foi maior que Moisés. E todos clamavam Moisés e ouviam Moisés. E para você ver como Jesus foi maior que Moisés. Porque Jesus, Moisés falava face a face com Deus, mas Jesus era lá de cima, estava do lado do Pai. Quer dizer, então a diferença é grande, tá? Mas Moisés foi tremendo. A gente vai falar um pouquinho de Moisés aqui rapidinho, olha. Em Deuteronômio 18, 15 e 19, Moisés profetizou a Israel que um dia Deus levantaria um profeta como ele em Israel, visto que esse profeta iria falar as palavras de Deus. O povo deveria obedecê-lo. Está lá em Atos 3, 22 e 23. Moisés já falava de Jesus que vinha. Isso lá atrás, 3, 4, 5 mil anos lá atrás, antes de Cristo vir, Moisés já falava dele. Tá bom? Deus providenciou diversos profetas durante todo o período do Antigo Testamento, sendo que todos eles seguiam a linha profética de Moisés. Moisés era o rei da época lá, né? Por se assemelharem a Moisés. Cada um deles desempenhou fielmente uma tarefa de trazer a palavra de Deus, tanto instruções como reprimimento. A semelhança de Moisés, muitos deles predisseram o futuro, antecipando que alguém maior que ele estaria por vir. Então os profetas já falavam que vinha um profeta maior que Moisés. Naquela época ninguém entendia, porque Moisés era o maior de todos, não tinha outro. Veio Elias, veio Eliseu, veio vários profetas fera mesmo na época lá, né? Que Deus falava direto mesmo com eles. E muitos deles já profetizavam que vinha um profeta maior que Moisés. Quer dizer, então como que a pessoa ia acreditar naquela época? Como vai vir um profeta, um homem de Deus maior que Moisés? Não tem como, né? Mas no decorrer do tempo, e veio, a gente sabe quem é, né? Seguindo aqui, ó. Antecipando que alguém maior que ele estaria por vir. Apesar dessas semelhanças, a Bíblia é clara em afirmar que nos dias do Antigo Testamento, diz assim, ó, e nunca mais se levantou em Israel algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Está em Deuteronômio 34,
10. Então Deus falava com Moisés face a face, sabe? Moisés era um amigo de Deus, foi que nem Abraão, sabe? E é coisa tremenda. Só que vinha, como aqui nesse ponto aqui, os profetas já falavam, não falavam o nome de Jesus, mas falavam que vinha um profeta maior que eles, que todos eles, até maior que Moisés. Veja bem, quem que nós adoramos hoje? O Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. Não tem outro no lugar, tá bom? Todos os profetas foram todos poderosos, mas Jesus bateu todos. Vamos lá. O segundo ponto aqui, ó. Este é o profeta? Os judeus do primeiro século conheciam muito bem as profecias de Deuteronômio. Muitos estavam curiosos em saber se Jesus, aquele galileu que operava milagres, era realmente o profeta que superaria Moisés. Aquele que assistiu às multiplicações dos pães e as 5.000 pessoas que foram alimentadas, exclamaram: este é o verdadeiro profeta que deveria vir ao mundo. Está lá em João 6. Então eles já começaram a conhecer quem era Jesus, se era o profeta que vinha, porque ninguém fazia aqueles sinais que Moisés fazia naquela época. E Jesus veio e começou a fazer esses milagres. Então muitas pessoas que eram entendido, aqui já no Novo Testamento, alguns sacerdotes, os fariseus já conheciam a história de Moisés, todos conheciam. Então como Jesus apareceu lá com esses milagres, alguns já começou a falar, será que é esse que é o que Moisés estava falando, que vinha e tal? Aí a gente vai ver até o final aqui. Este é o verdadeiro profeta que viria ao mundo? Porém, a reação quanto ao ministério de Jesus em Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos, foi dividida. Alguns da multidão exclamaram que verdadeiramente este era o profeta, enquanto outros duvidaram. Está lá em João 7, 40, 43. É comum ver que aqueles que tiveram contato com Jesus ouviam como apenas mais um profeta. Aqui tem vários versículos para vocês verem aqui. Vou falar algum. Mateus 16, 14, 21. Tem Lucas 9, 7. João 14, 19. Você vai encontrar essa passagem lá que uns duvidavam, né? A maioria que andava com Jesus viu ele como profeta também, porque os profetas naquela época eram o que fazia milagres, que nem Jesus, Moisés, Eliseu, Elias, era super poderoso espiritualmente perante Deus, né? Deus iluminava esses profetas lá, né? Teve os profetas maiores, teve os profetas menores, né? Que a Bíblia mostra também, né? Os menores, não que nenhum deles era maior que ninguém, mas tinha aqueles que se destacavam na época, né? Foi que de Jesus veio e mostrou quem ele era para o mundo agora, até hoje, né? E como profeta o precederam, o ministério do profeta Jesus foi rejeitado por aqueles que conheciam melhor, aqueles que conheciam Jesus ali, que foi até curado por eles, que foi aqueles 5.000 pães lá, os pãezinhos lá que matou a fome lá de mais de 5.000 pessoas. Muitos dali também depois já não queria mais Jesus, achava que era falso profeta. Então foi uma divisão muito grande na época também, né? Isso que eu acabei de falar agora, que o ministério profético de Jesus foi rejeitado por aqueles que o conheciam melhor, os que estavam mais próximos. Então, muitas vezes, muitas pessoas que nos rodeiam aí, você precisa ficar esperto. Quem que é essas pessoas? Porque te rodeiam perto, mas não te conhecem direito. Vão te julgar depois. Então, é uma passagem que para a gente até refletir nos tempos de hoje, né? Muitas pessoas que nos rodeiam aí podem ser falsos também, né? E finalizando aqui, olha, mais que um profeta. Jesus, Cristo, realmente era um profeta, mas de uma maneira que ultrapassavam todos os outros, até mesmo Moisés. Tá lá, fala disso aí lá em João, capítulo 8, 53. Assim como o profeta, Jesus trouxe instrução sobre Deus, repreendeu Israel quando foi necessário, falou do futuro, está lá em Mateus 24. Ali é uma passagem muito forte em Mateus 24. Se você ler ele todinho ali, é dito muitas coisas, até do final dos tempos ali. Se você ler aquele capítulo inteiro ali, você vai ficar, uau,
Fim dos tempos está ali dentro desse capítulo aí, tá bom? Eu já falei sobre isso. Da qual Moisés, Elias, Jesus realizou milagres, mas Jesus fez mais, porque ele era maior. Sua superioridade sobre os profetas se baseava no fato de que ele também era filho de Deus. Está ali em Hebreus 1:2. Enquanto falava o Senhor, Moisés face a face, como qualquer fala como um amigo. Então, o que eu não falei para vocês, Deus falava face a face, como fosse um amigo dele, assim, falando com Moisés. Quer dizer, então, todos respeitavam Moisés na época, né? Como um amigo, está lá em Êxodo 33:11. Jesus era o próprio Deus. Este fato foi claramente entendido pelos apóstolos após a ressurreição de Jesus. Deus de ter curado vinha um aleijado na porta do templo de Jerusalém. Pedro, audaciosamente, proclamou que o seu poder de cura vinha de Jesus, aquele a quem Moisés falava em Deuteronômio. Estevão também afirmou que Jesus era o cumprimento da profecia de Moisés. Está lá em Atos 7:37. O tema de Deuteronômio 18 é a autoridade. Moisés deveria ser obedecido porque falava com a autoridade dada por Deus. A autoridade de Jesus, que é Deus, é maior ainda. Como o povo nos dias de Jesus teve oportunidade de responder à sua autoridade. Assim as pessoas de hoje devem reagir quando apresentada a autoridade de Cristo. Amém? Essa reflexão que eu deixo para vocês hoje. Conhecer um pouquinho mais Jesus. Conhecer mais o poder de Jesus. Então Jesus foi maior que todos. Ele veio do céu, porque antes do mundo existir, Jesus já era um Deus. Veio ao mundo, nos salvou, nos livrou, deu a sua vida e o seu sangue pelas nossas vidas. Nós ainda sendo pecadores, ele deu a vida por nós. Será que eu e você daria a vida por alguém ou por Jesus? Não. E naquela época não tinha, porque quando Jesus lá orou lá no horto ali, no jardim do Getsemane, ele pediu para Deus se tinha alguém para ir no lugar dele em oração. Deus respondeu para ele. Falou, não, é você mesmo, não tem ninguém. Quer dizer, não tinha ninguém para nos salvar naquela época. Jesus deu a vida dele, você sabe da história, né? Foi crucificado, morto, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E os seus 3 discípulos dele viram a ascensão dele subindo lá. E ele falou do jeito, e 2 anjos falou com os apóstolos ali, esse que você está vindo, ele está indo para da onde ele veio, mas um dia ele vai voltar, tá bom? Então Jesus vai voltar e vai nos levar, vai levar a igreja dele, tá bom? Então dessa passagem hoje aí, espero que você tenha gostado do vídeo aí, sobre um pouquinho da vida de Jesus, que não tem como colocar num livro a vida de Jesus, a passagem dele aqui, né? Mas é uma pincelada para você ver que Jesus se foi o profeta, que nem muitos dizem, foi o maior profeta de todos os profetas, até maior que Moisés, tá bom? Então fica aí essa passagem de hoje para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, bye bye.